cabelos ao vento, não olhe pra trás, ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz, faça sua dor dançar. Só para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que... É pra todo mundo dançar comigo, viu? Porque eu sou a única que fico dançando aqui. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Boa tarde para todos. Muito boa tarde. 1h59, quase na nossa hora. Daqui a pouco chega a minha linda Gerízia Gurac. Ela que escolheu essa música. Essa música hoje já vai estar na nossa playlist do Spotify, na nossa playlist no YouTube, que está no meu canal, Vanessa Mello Pilates. Quem está tomando um chazinho aí, manda pra mim um alô. Hello para todos, estou tentando acenar para todos que estão entrando. Esse é aquele momento que a gente dá um clique nesse aviãozinho e convida alguém. Convidem alguém se puderem. Essa conversa maravilhosa, energética, iluminada, pausada, né? Porque a nossa música pausou. E aí eu até boto de novo aqui por mais um minutinho, porque eu gosto tanto dessa música que eu até boto de novo. E aí ela toca aqui. Oi, Sandrinha, tudo bem? Todo mundo tá conseguindo me ouvir bem? Diz pra mim, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão conseguindo me ver bem, se tá tudo certo. Hello, mamis. Muito boa tarde. Hello, G, linda. É a segunda vez quase que eu tô tocando a tua música. Eu me animei aqui, já dancei, já fiz quase Marisa Monte aqui. Marisa Monte tem um poder transformacional em mim, né? Eu fico louca. Me queimo por 24 horas, né? Eu fico queimada. É isso aí, minha gente. Ninguém se queima, só a pessoa que está aqui diante da câmera na hora da música. E tá tudo bem. Tenho certeza absoluta que tem alguém fazendo vídeos de tela. E depois no final vai fazer um pacotinho de todas as vezes ó, que a Vanessa fica na música, né? Certeza absoluta que eu vou encontrar no final da temporada de junho, assim toda, temporada de junho, Vanessa dançando e cantando as músicas da playlist. Tanta gente linda entrando aqui, maravilhosas. Olha, são 2h01. A gente vai escutar só mais um pouquinho Marisa Monte aqui cantando no ouvido de vocês. Maravilhosa. Maravilhosa escolha. Aliás, maravilhosas escolhas. Que playlist, viu essa? E que temporada, Vivi. Que temporada. Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabi. São muitas pessoas lindas. Uma temporada de compartilhar. Vou falar um pouquinho sobre isso. Um tiquinho de nada. Pra gente encerrar aqui com a musiquinha da Marisa Monte. Maravilha, maravilha. Obrigada pela música, obrigada, G, pela opção de me fazer escutar um pouquinho dessa delícia de música hoje. É uma música que realmente faz você ir no seu coração, né? Foi, Sandrinha, a Netflix já me fez uma proposta, estou analisando direitinho, né? E olha, tem tanta coisa boa acontecendo que eu queria até compartilhar um pouquinho com vocês. Como esse projeto é todo dia, olha, a gente começou esse dia 3 de junho, né? 3 de junho pra cá é muita gente. A gente vai até o 30 de junho e já tem a agenda de julho inteira. Então, assim, e é todo dia. Tem gente que me faz, Vanessa, isso é todo dia. É todo dia. E o pessoal faz, e tu é louca? Como é que pode, no meio de uma turbulência de empreender, de dar curso, de atender, enfim, como é que tá cabendo? Não sei, mas tá cabendo, certo?
E aí, óbvio, tem dia que não dá tempo de você ajeitar melhor o seu cabelo, botar uma blusa mais decente, porque você vai estar diante, né, do público, numa câmera, e a câmera mostra mais os seus defeitos e tal. E aí você não solta o cabelo, não ajeita, ele não tá limpo o suficiente, você não tá com a maquiagem adequada no dia, tá com a cara mais limpa, tá com a cara mais, enfim, inchada. E aí ontem eu recebi, porque faz uns 2 dias assim, que eu tava com a cara mais limpa, e acho que o cabelo mais preso, e aí eu recebi mensagem preocupada se eu tava bem, se eu tava, né, tá tudo certo, eu achei um pouco abatida, eu tô ótima, eu tô maravilhosa, mas eu acho que quando eu fui olhar, realmente eu tava com a cara meio pálida, né, eu já venho dizendo, rapaz, eu tô com a cara meio de, desculpa a expressão, a cara de bunda hoje, e aí hoje foi uma correria aqui dentro do Pilates Zone, as meninas tudo, uma tinha um lápis dentro da bolsa, a outra tinha um blush, a outra tinha não sei o que lá, e querendo botar batom em mim, eu falei, eu não boto batom, e querendo me ajeitar, solta o cabelo, Van, solta o cabelo, pra ver se eu ficava mais, né, com a carinha de menos doente, eu acho, né, na câmera, mas eu tô ótima, tá, tô enérgica, tô bem, tô feliz, tô inteira, não tô dodói, não tô nada, eu acho que eu tô na câmera, e aí vocês estão me vendo de todos os ângulos, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, que às 2 da tarde estão tomando um chá comigo, a gente é muito chique, entendeu? E todas as pessoas que estão confiando no projeto, todos vocês que clicam nesse aviãozinho e encaminham para pelo menos uma pessoa, todos vocês que estão fazendo esforços para estarem aqui, né? Então, assim, tá cabendo, eu espero que ele tenha um sentido, ele para mim tem um sentido, o Chá com Joe, eu espero que ele promova o mesmo sentido em vocês, ou ainda mais do que o meu sentido, mas que eles provoquem um rebuliço aí dentro de vocês de alguma forma, essa é a intenção, então para mim tá valendo a pena se eu estiver alcançando essa intenção, tá bom? Enfim, hoje eu tenho a G Gurak, eu estou muito feliz de conversar com ela e já perdi tempo demais. Eu quero chamá-la aqui porque ela é a minha estrela e eu quero escutá-la porque vale muito a pena escutá-la, tá bom? Então eu vou convidar a minha amiga querida G Gurak para vir aqui falar com vocês. Só um minutinho. Cadê você? Hello! Oi, gente! Ah, que delícia, Gê! Que inveja de cenário aí atrás de tu. Eu tô com um branco atrás, que coisa mais linda! E eu tenho o privilégio de ter uma vista bem bonitinha aqui na sala de casa. Então, para ser um pouco mais calmo o ambiente, eu resolvi gravar aqui hoje. Claro, faço isso diversas vezes. Gê, não faz isso mais comigo. Não me deixa um mês esperando para falar contigo, que eu sofro de ansiedade, entendeu? Eu entendo. Assim. É que o convite foi tão rápido, né? E eu tava com um monte de coisa agendada. A Vanessa, a gente compartilha bastante coisa. Ela sabe que a gente assumiu vários projetos novos, assim. E daí eu falei, pode ser final do mês? Mas ao mesmo tempo a minha sócia, que a gente brinca, a minha marida, a Vivi, ela começou as lives, né? Então foi bom, assim, ela iniciou o mês com você e agora eu tô mais na leva do final do mês, assim. É verdade, vocês estão comigo sempre. Olha, eu queria te agradecer porque mesmo no meio de todos esses projetos, mesmo no meio de toda essa turbulência, eu acompanho... tu sabe, eu acompanho os passos, a gente vem acompanhando os passos uma da outra e falando uma para outra, o que a gente pode fazer, como a gente pode melhorar, o que a gente pode, enfim, as nossas dificuldades, né, desde o início do uso da tecnologia para tentar alcançar um pouco mais de pessoas, né, enfim, e a gente vem sempre se dando esse suporte, então eu sou muito grata por, no meio de tudo isso, tu encontrar um momentinho para falar aqui e o apoio que vocês têm dado, a confiança em absoluto, assim, por algo que veio do nada e não se sabia para onde ia, e confiar é muito lindo. Obrigada, eu sou tão grata por isso, porque eu jamais estaria, eu não sei em que lugar estaria, porque o Chá com Joe, ele é um projeto de todos e eu não conseguiria alcançar e inspirar da forma que com todas essas pessoas a gente pode fazer, entendeu? Então essa era a intenção, eu não poderia fazer nenhum tijolinho se não fosse a presença de vocês, então obrigada, viu? Não, mas tem que ser pessoas com coragem como você para levar isso adiante, assim. Coragem e muita força de vontade, né? Que eu sei que você tem de montar.
Eu acho que você ganhou um grande time de fãs, assim, depois desse projeto, Vá. Eu acho que, como disse o Miguel Silva, né, o português, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. E aí tu falou agora fãs, para mais do que fãs, pessoas que andam ao seu lado, né, e que acreditam e confiam nas mesmas coisas que você. Isso é tão importante, dá uma sensação de energia, de força, de a gente estar caminhando pro mesmo sentido, a gente deseja o mesmo bem, né? É, verdade. Mas olha, tu é a minha estrela. Vamos lá. Ai, gente, pra quem tá aqui, um beijo pra todo mundo. Eu já vi vários nomes conhecidos, de vários queridos, então sintam-se abraçados. Obrigada pelo tempo de vocês. Quando a Vanessa me perguntou sobre o que eu queria falar, eu resolvi falar sobre uma grande paixão que me motiva dentro desse caminho do Pilates. Mas para chegar até ele, eu preciso contar um pouquinho da história, assim, né? Que nada acontece por acaso, dia após dia, cada dia você colocando um tijolinho nesse caminho, né? E a nossa história, a minha história não é diferente de ninguém que está assistindo, assim, é muita vontade de fazer acontecer, é muita disposição, é acordar cedo todos os dias e estando bem-humorado ou mal-humorado, com bastante disposição, ao menos realmente fazendo a roda girar, assim, né? Eu sou, hoje em dia, sócia de uma empresa, ATC Pilates, que é uma empresa que, do símbolo, desde que ela foi concebida, assim, para quem não conhece, a nossa logo, ela é um símbolo do Oriente, que significa um lugar onde as pessoas estão em amplo desenvolvimento. Então, onde o movimento acontece, assim. Então, é isso que a gente tenta fazer lá. A minha graduação, eu sou uma educadora física, me formei em 2001, mas o Pilates entrou até antes da educação física. Eu sempre, no início da minha carreira eu trabalhei com dança. E a dança foi que me apresentou o Pilates. Para quem é envolvido com a dança já deve ter ouvido falar do Festival de Dança de Joinville. Eu estava lá em 98 e começou a se falar sobre uma técnica que estava ajudando muitos bailarinos. Eu experimentei, já fiz um primeiro workshop, assim, as aulas que você faz lá dentro sempre quando acontece o festival e tem as pessoas que se apresentam e concorrem dentro do festival, existem oficinas, né? Então tem muita gente boa. E foi lá que eu conheci o Pilates. E daí vem a minha eterna gratidão a quem é da dança, porque foi através dele que eu conheci, assim, um Pilates na época super rígido, uma coisa muito que eu não sou da dança clássica, gente, eu vim do sapateado americano, do tap dance. Então eu entrei naquela sala, aqueles bailarinos fazendo aquela performance linda do Pilates. Eu me recordo que hoje um dos exercícios que eu mais gosto, que é o side bend, foi a coisa mais difícil para eu fazer, assim, porque eu tinha agilidade com os pés, com as pernas, mas eu não tinha descarga de peso na mão, e aí foi, né? Conheci através dele, fiz um primeiro curso em 2001. E de lá pra cá, eu tenho tido as mais diversas experiências com os mais diversos profissionais, assim. Primeiro dentro do Brasil, depois conforme a gente foi prosperando, foi ganhando dinheiro, inclusive com o Pilates, eu tive a chance de viajar, conhecer outras pessoas, outros lugares, que é uma coisa que eu sempre tento. Quando eu posso, até as férias, elas são linkadas com alguma coisa, assim, tipo, a gente foi pra Alemanha há uns anos atrás e a gente deu um jeitinho de dar uma passadinha lá na terra natal do Joseph. E aí eu fui linkando coisas, né? Não dá pra separar, assim, né? Você vai pros Estados Unidos, você marca umas aulinhas ali naquele estúdio que você sempre quis conhecer e foi. E daí, o começo da minha carreira, pensem assim, ó, 2001, máquinas de Pilates só importadas, uma fortuna, uma realidade até longe pra eu, assim, do que eu vivia, assim. E eu comecei a trabalhar dentro de academias. Fui da leva daqueles profissionais que levou o Pilates para dentro das academias e comecei a trabalhar. Isso ainda lá no sul, em Santa Catarina.
Eu nasci numa cidade chamada Concórdia, é no extremo oeste de Santa Catarina. Trabalhei durante um tempo lá, primeiro só com o peso do corpo, depois com pilates com bola, com acessórios. Eu tenho até uma memória, assim, que eu fiz um projetinho pra gente implantar o pilates com bola lá, e na época custava $80 cada bola. Eram bolas italianas, você não conseguia, não tinha assim, não era a época que a gente tinha a China entregando coisas baratíssimas, como a gente tem um acesso hoje para comprar, né? E foram vários anos só trabalhando dentro de salas de ginástica, assim, sabe? Só trabalhando com grandes grupos dessa forma. O que me deixava até meio insegura, assim, eu me sentia, e daí é uma ideia minha, tá? Como se eu fosse uma professora menos especialista do que quem mexia nas máquinas, assim. Mas não é, né? Hoje em dia a gente sabe que não, mas eu olhava pra quem, tipo assim, o momento que eu pudesse trabalhar com máquina, como se eu tivesse subido o patamar das coisas. Claro. E eu fui trabalhar com máquina só quando eu mudei pra São Paulo. Eu me apaixonei por um paulista, casei, o coração me trouxe pra cá, me fez largar tudo lá no sul e vim pra São Paulo. Acho que foi em 2006, 2007. Eu não sou muito boa com datas. E daí aqui, sim, eu fui trabalhar com Pilates com máquina. São Paulo me trouxe uma outra coisa que é muito legal, que foi estar em contato com mais pessoas da área, né? Só não se desenvolve, não se aperfeiçoa aqui quem não quer, gente. Porque tá tudo muito fácil, assim, sabe? O máximo que você precisa atravessar e ir para um outro bairro e tem um super profissional trabalhando num lugar, no outro. E daí foi um período, quando eu cheguei, de muito conhecimento, assim. Fiz muito curso, estudei com muita gente, trabalhei com muita gente que eu queria para poder realmente aprender. E daí não foi só no Pilates, porque eu estava ainda muito em dúvida o que eu queria fazer da minha vida, assim. Então eu tinha, até quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha terminado um MBA na área de gestão de academias e clubes esportivos. Então eu trabalhei um pouco nessa área também. E fui experimentando coisas, assim, sabe? O yoga estava muito forte também ainda na minha vida. E eu estava, assim, nas dúvidas da vida para que caminho seguir, né? E daí, 2007 ou 2008, eu recebi um convite de um espaço que eles iriam montar um estúdio de Pilates para tocar o projeto, assim, né? Então eu era meio coordenadora, na verdade eu comecei como professora, faz tudo lá dentro do estúdio, e eu encontrei aquela primeira dificuldade que é montar uma agenda, começar do zero, assim, sabe? Você põe uma faixa lá, tá aberto, você divulga flyer e tudo, daí você tem que esperar o povo vir, assim. E eu tive a felicidade, talvez, sorte, não sei que palavra usar, assim, mas teve alguns alunos que foram os que primeiro fizeram essas aulas experimentais nesse estúdio, que até hoje são meus clientes. Passa chuva, sol, sai de férias, eles continuam. Então só dentro aqui de São Paulo são 13, 14 anos trabalhando com a técnica. Dentro do Pilates, né, são 19 anos que eu atuo com o Pilates. E essas pessoas continuam nos acompanhando, assim, eu tenho uma gratidão que eu não sei nem expressar, assim, porque até eu já mudei muito de professor, sabe? Se a gente joga o exemplo para uma outra coisa, por exemplo, fazer aula de inglês, eu já fiz com tanta gente diferente, e nesse tempo, né, e com eles continuam com a gente, assim, então nós temos dentro da empresa um carinho, um profundo reconhecimento a essas pessoas. Comecei com esse estúdio, a gente pegou a era de ouro do estúdio, onde existia fila de espera. Chegou um momento que a gente tinha, acho que 12, 13 nomes, um estúdio super pequenininho, assim, sabe, sei lá, 15 metros quadrados, esperando para quando alguém saísse, a pessoa entrasse. E o meu espírito empreendedor já estava ali, ó, sabe? Não, vamos abrir, era dentro de uma academia, assim, vamos abrir uma sala do lado, tinha um espaço na frente da piscina lá, olha, aqui dá pra montar mais era um sistema de circuito, né? Dá pra pôr mais um kit de máquinas e tal, mas o pessoal da academia falava assim, não, tá bom, deixa assim e tal, daí aumentamos a mensalidade,
para poder assim, melhorar essa questão da rentabilidade do espaço. E nesse período eu já trabalhava com muitas das meninas que até hoje estão com a gente. E então foi ali que eu conheci Vivi, conheci a Isa, todas essas profs que vêm há anos com a gente, foi dessa amizade éramos colegas, né? Logo depois surgiu a oportunidade da gente montar um estúdio. A gente encontrou um espaço que eu achei que poderia ser um lugar legal. E eu sou dessas pessoas que saem andando na rua, gente. Não sei se alguém se identifica comigo, assim. Mas eu olho um espaço vazio, uma placa de alugas e falo, gente, aqui tá super estúdio. Olha isso, olha, tem vaga, tem não sei o quê. Olha essa claridade, imagina que sala linda. Eu sou assim. Eu também. E as pessoas já sabem disso, elas começam até a me mandar foto. Gente, eu vi um imóvel, olha lá. E eu até tenho que me conter um pouco, porque eu sou essa sonhadora, assim, essa pessoa que acha que dá pra fazer tudo. Sim. E às vezes o dinheiro não alcança, né? Então, a nossa empresa, ela começou, a hora que a gente resolveu empreender mesmo, eu e a Vivi, a gente começou assim, raspando a poupança, as duas, trabalhando pra caramba, financiamos os aparelhos, e o negócio ali começou a girar, né? Mas nesse meio tempo, teve 2 professores que foram importantes para mim para despertar uma coisa, assim. Um deles foi o Alexander Bollinger, que é um alemão, que uma vez fazendo um curso com ele falou que ele trabalhava com muitos homens no estúdio dele, que ele colocava uns sonsaços, assim, tipo um rock, alguma coisa assim, e que a galera treinava. E eu fiquei encantada, assim, com essa possibilidade, porque eu era professora de ginástica também. Trabalhei com body system, com o sistema todo certinho das aulas, e eu falava, gente, por que o Pilates não pode ser assim? Porque o Pilates que tinha me apresentado era um Pilates assim, bem de reabilitação, sereia, vai e volta, o professor vai lá, ajusta a mola, conversa um pouquinho com o aluno. Era esse Pilates que eu trabalhava, né? E daí aquilo me despertou e eu comecei a estudar um pouco. E comecei a encontrar pessoas, mundo afora, que faziam dessa forma. E daí, já, mindset, foquei nisso e falei, eu quero um estúdio com uma sala cheia de máquinas. E daí entrou a história do Pilates em grupo, porque a gente conheceu uma outra professora que daí pra gente foi extremamente importante, que foi a Laura Pelinski, que pegou na nossa mão. E ela vinha com essa metodologia de 6 máquinas, os alunos treinando, regras para você organizar o estúdio para trabalhar dessa forma, porque não é só comprar máquina e deixar lá. Por trás, nos bastidores, tem muita coisa que faz a grande diferença, que eu acho que pra gente é fundamental. E daí começamos a estudar com ela, a gente recebeu muita mentoria, bem aquela coisa mesmo dela pegar na nossa mão e transformar o nosso trabalho. Daí fomos para a Argentina, conhecemos o trabalho dela. Aquele evento dela, o congresso que eles fizeram lá na Argentina, foi inovador. Era muito foi bom. Demais. E a gente, na maior cara de pau, assim, quando a gente lembra, a gente dá muita risada. Foi lá que, inclusive, eu conheci bastante gente. A Sandra, que tá aqui, foi lá que a gente cruzou o nosso caminho, assim. Quando a gente conversando com eles, eles falaram que eles queriam vir para o Brasil e organizar congresso aqui no Brasil e tal. E eu, na cara dura, assim, eu lembro que a Vivi até se assustou, os olhos dela, assim, arregalaram. Eu falei assim, não, a gente ajuda vocês, a gente organiza, sem nunca ter feito isso, assim. Bem audaciosas, assim, porque a gente sabe, hoje em dia, eu sei e admiro muito quando eu vejo as pessoas organizando o congresso, assim, com semblantes super calmos, tranquilos, a coisa acontecendo de boa, porque dá muito trabalho, assim. Mas também foi essa audácia que fez a gente conhecer tanta gente legal Brasil afora, porque a gente organizamos o tal do PLP aqui no Brasil, assim. E não foi só isso, assim. Muito bom. Na época que a gente começou a organizar, anos atrás, isso, tinha o congresso normalmente que acontecia da Fisiopilates, em Salvador, excelente, assim, que eles são maravilhosos para fazer isso, mas e só, não tinha congresso como hoje em dia tem. Tinha o da Inália Garcia, que também era restrito.
Ah, sim, fechado. E daí você... Ou se era aberto, a gente não sabia que era aberto, né? Era muito fechadinho na época. Precisava viajar, né? A gente não tinha... Por isso, foi quando o pessoal começou a ir pro PMA. Exatamente. E a possibilidade de organizar um PLP aqui no Brasil, além de conhecer tanta gente legal do Brasil inteiro, mas o fato também de conhecer esses professores e de repente virar amiga deles, assim, sabe? Débora Lessen, Madeleine Black, Ana Alvarez, tanta gente, a PJ, o James, que hoje em dia é uma pessoa assim que abraçou a gente e... Não, se eu começar James a falar da Silva, né? assim, mas era o Bren Anderson, é tanta gente que a gente foi tendo contato, conhecendo, e daí assim, a gente deu um... Eu ia falar um palavrão, a gente deu um baita salto, tá? Grande salto, porque a gente, de uma hora para outra, assim, a gente estava conhecendo o mundo do Pilates, assim, foi uma evolução, a gente ganhou tanta maturidade, tanta coisa, e não foi, assim, foi isso, mas foi também, a gente se envolveu em muitas coisas, trabalhamos para editora, revisando material de Pilates, escrevemos muitos artigos para vários blogs, para várias revistas online, e tudo assim, né, aquela overdose de informação e tudo que aparecia, o pessoal convidando, os cursos, começamos a trazer professores de fora, aprendemos muito, 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 assim. E isso nos ajudou a ter grana, a ter colhão ali para colocar o nosso estúdio, que no começo a gente chamava de centro de treinamento e tal, montar uma sala com um monte de máquinas iguais, tá? A gente até começou com 4 reformers torre, 4 chairs, e daí foi o nosso grande... que a minha paixão é isso, assim. E era sobre isso que eu queria falar para vocês, assim, sobre o quanto é legal, o quanto a gente gosta e acredita no trabalho de Pilates em grupo, assim. Que é pessoas fazendo as mesmas sequências, assim. Hoje em dia a gente divide as pessoas em características e objetivos parecidos. Isso é extremamente importante aos nossos olhos, né? E a gente brinca que está no paraíso trabalhando com Pilates, assim. Depois disso, começamos com a nossa unidade em Santana, veio a unidade de Perdizes, que foi um outro grande desafio, que a gente comprou um estúdio que trabalhava em sistema de circuito, com uma quantidade grande de alunos, e a gente tinha que convencer eles que é mais legal, assim, né, sobre os nossos olhos, e foi um período de bastante desafios, até porque de uma hora para outra você dobra os seus custos, você dobra a sua equipe, você começa a se dividir. A gente saiu muito da nossa zona de conforto, porque esses alunos que a gente tinha em Santana são clientes que vinham há muitos anos com a gente, então estava tudo controlado ali, assim. E de uma hora para outra a gente apareceu no estúdio, que os alunos gostavam dos professores deles, gostavam da metodologia que eles faziam, e a gente chegou implantando outras coisas, assim, né? Mas foi muito legal, assim. Outro período que, se a gente fosse olhar a nossa carreira, assim, dar aqueles grandes saltos. A unidade de Perdizes é uma unidade de rua, é uma casa que nem vocês têm ali no Pilates Zone. Santana, a gente está num prédio comercial, então o comportamento é outro, a estrutura é outra, tudo. Desde segurança até manutenção. Então, a gente tem aprendido muito sobre isso, assim. E hoje em dia a gente divide, eu e a Vivi, a gente tem uma liderança, uma gestão que a gente chama rotativa. Cada uma é prefeita de uma unidade. Depois de um tempo, a gente troca as prefeituras. E daí a gente... Vocês são fantásticas, eu adoro a forma que vocês trabalham. E é muito legal isso, assim, porque a gente se desenvolveu tanto, você cuida disso também, você sabe, né? A gente se desenvolve como gestor, como líder, como tudo. Você desenvolve, assim, a parte de RH, a parte de custos, você aprende tanta coisa, então... são grandes desafios hoje, assim. Nós somos instrutoras de Pilates, somos educadoras físicas, mas a gente teve que aprender tantas outras coisas, assim, nesse meio do caminho. E hoje em dia a gente está aí, né, com uma equipe linda, assim, com profissionais que eu amo de paixão, assim, e que a gente não conseguiria chegar onde estamos se não tivesse essas pessoas. Imagina,
A minha hora, eu já tento, assim, fazer muitas coisas, aproveitar o meu dia ao máximo, mas você não consegue dar conta, né? E estamos com os cursos em quase todos os estados do Brasil, são poucos os que a gente não tem parceiro. Temos nossas próprias metodologias que a gente patenteou, que a gente leva, que a gente desenvolve. Temos representação de algumas marcas internacionais que pra gente também dá o maior orgulho, assim. Então representamos o Garuda, um produto de Londres. Para ser sincera, assim, ó, eu nunca imaginei como uma professora de educação física, né, uma professora de pilates, que a gente ia ficar trocando e-mails em inglês, em espanhol, organizando coisas. Agora a gente vai ter um curso, vem gente da América Latina fazer com a gente, assim, inteira. E, eu fico super orgulhosa, assim, e acompanhando a gente também dos alunos que passam pela nossa mão e que começam a ter voos lindos, altos, assim, isso me deixa muito feliz. É o nosso propósito, né? A gente tem como missão desenvolver, proporcionar qualidade de vida, bem-estar para as pessoas, e a gente percebeu que isso trouxe muita prosperidade para a gente, para as pessoas que estão à nossa volta, para todo mundo, assim, né? Então a gente é bem feliz, assim, e eu sou daquelas que eu amo uma segunda-feira, assim, que tem aquela semana inteira para fazer acontecer, apesar que os estúdios nem param, né? A gente trabalha sábado, domingo, isso também ajuda a gente a ter uma boa lucratividade, uma boa movimentação dentro dos estúdios, por isso também, né? Porque a gente faz acontecer, assim. Tem vários tipos de serviço que a gente pode prestar lá dentro. Eu digo assim, tu estava falando agora, eu amo a segunda-feira e eu estou muito orgulhosa do que a gente faz. Várias frases que tu foi falando aí e eu estou muito mole, eu estou muito frouxa, como a gente diz aqui ultimamente. Na verdade, eu ando muito emotiva, sabe? E aí tu fala... Tá apaixonada, você não tá curtindo uma fase de... Tô sempre apaixonada. Mas eu vou te dizer, gente, estava falando agora, eu fiz pronto, lascou. Se ela pausar, eu não estou pronta para falar, porque a voz está falhando. Por quê? Porque eu amo, quando eu vejo um profissional que ama o que faz. E eu amo ver progresso porque ele merece, entende? Porque quando a gente se encontra, quando a gente ama o que faz, o universo abre as portas para o progresso, para a evolução, porque a gente precisa atingir mais pessoas, né? E tu e a Vivi são pessoas admiráveis. Eu amo a história da TC Pilates, eu amo o que vocês fazem, admiro muito a cabeça de vocês e tudo que vocês tentam fazer. Eu abro o Spotify, tem lá a playlist da TC Pilates. Isso me encanta, é uma besteira, mas me encanta, porque é um mimo de detalhe, entendeu? Então eu fico verdadeiramente, eu vibro com a tua felicidade, eu vibro com o progresso de vocês, teu, da Vivi, de toda a equipe, e sei o quanto é real esse teu pensamento de uma professora de educação física, como pode? Porque a gente não é tão... Eu sou da fisioterapia e para mim dá absolutamente no mesmo. Não são profissões naturalmente bem remuneradas, bem olhadas e vistas pela sociedade, né? Você diz, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, não sabe nem qual é a engenharia, mas valoriza. E quando a gente vem com, eu sou fisioterapeuta, eu sou educador físico, já vai dizer assim, eita, é aquela ralé que trabalha de sua gota e mesmo assim não consegue ter tanto, né? E aí vem esse pessoal assim, pulso firme, mostrando que não, a gente faz um grande trabalho e a gente pode fazer, e a gente pode fazer transformação na vida das pessoas, ainda que o reconhecimento financeiro não seja o que fosse merecido, mas a paixão que move por trás é que é muito lindo, sabe? E aí tu falou uma coisa que também mexeu muito comigo, que a PLP e todos os ideais, né, por trás de quem estava por trás do PLP, mexe também muito comigo, porque ela também influenciou muito nos meus gostos hoje. Então, por mais que a gente trabalhe em linhas que sejam diferentes na aplicabilidade, por exemplo, a Vanessa trabalha com Pilates mais clássico, a G trabalha com Pilates com uma linha própria que ela foi desenvolvendo também ao longo de suas experiências e tal. A gente quer a mesma coisa. Eu acredito no trabalho em grupo. O trabalho em grupo é extraordinário, eu acho a coisa mais linda e fantástica que existe. Sabe, os resultados dessa organização de aula, apesar de eu desejar fazer uma sequência, você faz uma outra sequência, mas aqui as salas do Pilates, onde são salas de reforma, só reforma. Sala só com Cadillac Wall Unit,
porque é o Tower, né? E aí aula de Tower. E o Mat Pilates. E o restante que eu faço com cadeira, com barrel, com o que seja, eu vou fazendo nos corretivos dentro do sistema que eu hoje sou envolvida e apaixonada. E é por aí, assim, eu acho que a aula individual, que a gente tem bastante aqui, é um trabalho muito direcionado, focado, individualizado. Não, e precisa. É preciso. É e o trabalho em grupo, também. ele é muito dinâmico, ele é social, ele é animado, ele dá uma energia um para o outro. É uma delícia. O desenvolvimento de um professor que consegue dar uma aula em grupo. Eu fiz uma listinha dos nossos pontos altos, do que a gente gosta do trabalho em grupo, assim. Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, eu mandei uma mensagem para as profs lá da equipe, e eu falo profs porque nesse momento a gente só tem mulheres. É uma empresa totalmente feminina, assim, nesse momento. Nada contra os homens, bem pelo contrário. Mas aconteceu de agora tá um timaço de mulheres. E daí eu perguntei para elas, porque para mim, para Vivi, tá muito claro para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, e a gente tenta levar, né? Convida todos que quiserem ir com a gente para esse caminho, assim. Mas eu queria ouvir da equipe. E foi ótimo, porque eu recebi, assim, as listinhas delas, os feedbacks de uma maneira muito bacana, assim. Então, o que a gente acha que é legal em Pilates em grupo? Primeiro é a fluidez, tá? A aula ela é pré-montada e a gente não para, tá? Você entra na máquina, você faz ali o seu pré-pilates, digamos, hoje de manhã eu dei uma aula dessas. Entrou nos footworks, a gente tem a sequenciazinha de footwork. Tudo que eu vou usar naquela aula tá do ladinho ali. Então não tem momento que o professor começa a procurar onde é que tá tal coisa, cadê? Não, tá tudo ali do lado. São os nossos clientes que são educados a mexer na própria máquina. Isso ajuda muito, muito também na fluidez. Então terminou, eles sabem mexer, eles desconectam. E tudo baseado na segurança, assim, né? Porque eles já foram orientados para isso, assim, para isso. E a gente junta pessoas que buscam objetivos parecidos. Então eu tenho os grupos que querem treinar, eu tenho os grupos que precisam reabilitar, eu tenho os grupos que querem socializar, e que daí eles encontram uma Jerusa diferente da Jerusa do grupo que quer treinar e o grupo focado. Então, são habilidades que o professor vai ganhando como se ele fosse o maestro de uma orquestra. Tá? E daí ele, num campo de visão para todo o grupo, eu consigo focar na segurança desses praticantes, eu consigo focar na evolução. Eu já sei o que eles vão fazer, porque eu já me programei para isso, essa sequência está montada, ela já foi testada. Tá? Eu não vou tirar da minha cabeça, porque não dá pra gente, nós professores, confiar na nossa criatividade ou no nosso humor para entregar o produto final ali para o aluno, porque a gente é instável tanto quanto os nossos alunos, né? Então, quando você tem esse produto que você chega ali e mostra para ele, é sensacional, assim. Eu percebo que a programação da aula ajuda até no acolhimento, porque como eu sei, eu entro numa zona de conforto da onde eu sei o que eu vou aplicar para eles, eu tenho mais tempo para fazer os meus contatos visuais, para fazer os meus hands-on deles, as correções para ajustar, porque ele tem uma Jerusa que já sabe o que vai aplicar. Claro, adaptações existem, às vezes eu até me preparo antes, sabe? Eu sei que uma pessoa ali não pode trabalhar em tal ângulo do joelho, a máquina dele já está regulada e eu já convido ele, Maria, vem pra cá, você vai fazer nessa máquina aqui. Ou entrou uma gestante na minha aula que já não tá ficando em supina, a máquina dela já tá adaptada para ela e ela já entra na máquina certa, assim. E daí a gente desenvolve a autonomia dos clientes, porque daí eles evoluem, assim. E normalmente, o mais forte puxa o resto do grupo, sabe? É uma coisa que você se motiva com o grupo. Você tá fazendo, às vezes se alguém mais mole, assim, tipo, que fala lento, que nem a Jerusa, assim, que é mais... Às vezes dá uma vontade de parar, mas daí você olha pro lado, tá todo mundo ali naquela série, sei lá, no 100 a 1000, você não para. Então você se beneficia pela energia, pela sinergia do grupo ali, você é muito beneficiado. Motivado, né?
motivado, tem o social, que ajuda muito, porque daí as pessoas, uma acaba puxando a outra, né, a não faltar, a continuar lá. Deixa eu ver o que... tem nessa questão da motivação rola até um pouco da competição, mas aquela competição que eu acho no sentido positivo, porque você consegue controlar, né, e você consegue desafiar, e se você precisar, você adapta para um e desafia o outro. Mas natural, o ser humano, se tiver eu e você fazendo uma aula e a gente faça com o mesmo nível, um intermediário, e eu olho para o lado, teu teaser tá ficando mais bonito, eu vou me motivar a fazer um teaser igual o teu, porque é uma competição gostosa, né? Não é uma competição, eu quero ser melhor do que a G, eu preciso no mínimo estar igual, entendeu? É natural. Isso é muito importante. E tem uma outra coisa que eu acho legal, que é que os talentos, os professores bons, eles brilham daí dessa forma, assim, porque você não consegue enganar o cliente. Entrar para dar uma aula em grupo, é um desafio. Não consegue, os alunos percebem. Então, você tem que ter todo esse desenvolvimento também, que eu acho ótimo, né? A técnica, a metodologia faz você realmente estudar, desenvolver, melhorar sua comunicação, melhorar tudo que está em volta do ato de ensinar, educar, né? Vamos ver o que mais. A segurança, porque daí, se eu tô com os alunos num campo de visão, eu já organizei todo o ambiente para isso, é muito difícil acontecer qualquer acidente, ter qualquer coisa errada, assim. Então, eu acho que é uma aula segura, é uma aula onde a gente aproveita melhor o tempo do cliente. A gente chegou a fazer alguns cálculos e olhando quantos exercícios a gente fazia trabalhando dentro do sistema circuito, tá? E quantos exercícios a gente consegue fazer trabalhando dentro do sistema dos alunos com máquinas iguais. E você consegue fazer até 30% a mais de movimentos numa aula com qualidade, por causa da fluidez. Então, isso no fundo vai trazer resultados mais rápidos para a pessoa. E hoje em dia, independente de onde as pessoas morem, eu poderia falar de São Paulo, que todo mundo está correndo sempre aqui, mas Recife é a mesma coisa, né? Em qualquer lugar, assim. O tempo é um negócio precioso, gente. E para algumas pessoas, tirar 2 horas da semana delas para vir treinar é tipo um absurdo, assim. A gente sabe que o ideal seria todos os dias, né? Você vai... Acho que ninguém discorda de mim aqui, que deveríamos nos movimentar todos os dias. Mas para algumas pessoas, 2 semanas é muito. Então, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, ela vir e ela realmente aproveitar essa hora para treinar, para se desenvolver, é muito melhor, assim. Eu acho que um produto final melhor para ela, assim. Eu honro com a hora que ela está trabalhando lá comigo. E por último, talvez se eu fosse listar, eu falaria da qualidade de vida do professor. Que em comparação, como eu já trabalhei com as 2 formas e me perdoe, não me entendam mal quem trabalha com sistema de circuito, assim, ó. Eu sei o quanto o professor precisa estar atento, estar ligado para estar com 2, 3 ou 4 pessoas em máquinas diferentes dentro da sala e regulando todas elas. Regula a mola para um, ajusta as alças do outro, explica o exercício. Precisa ser assim meio polvo, sabe? Quem trabalha dessa forma. E eu trabalhei por muitos anos, mas quando você muda e começa a trabalhar com o Pilates em grupo, e lá no estúdio a gente tem 2 coisas, né? Tem a sala de personal, e a gente tem muitos alunos que vêm e fazem aula particular, né? A aula VIP ali, e tem as aulas em grupo. Mas quando você trabalha com o Pilates em grupo, você consegue ter mais controle sobre a situação e ficar menos estressado. Eu tenho encontrado muito professor Brasil afora com LER, dizendo que está super estressado. E, gente, a gente vem de felicidade. Segundo Joseph, a aptidão física é o caminho para a felicidade, não é? Tem no livro dele, assim, essa citação, essa frase. Então, nós não podemos estar infelizes, estar estressados, fazendo uma coisa que para todo mundo que a gente fala, quando eu conheço alguém, a pessoa me pergunta assim, o que você faz? Eu falo, sou professora de Pilates. Na hora a pessoa abre um sorrisão, ela fala, nossa! Tipo,
Você vê no olhar do outro a felicidade do que é a nossa profissão, assim, sabe? Verdade. Então não dá para encontrar alguém feliz fazendo isso. Então precisa mudar de área. Precisa modificar. Eu tenho um acréscimo ainda para te fazer nessa questão do circuito, que também, assim, eu falo sempre com muito zelo, muito cuidado para não ser mal interpretado, né? Eu trabalhei por anos com o circuito. A gente aqui sempre teve uma casa com várias salas. Eu já tive a casa com um grande salão, né? Mas essa é a que tem as salas divididas. E atende o grupo por sala, né? Na questão do circuito, no início, uma das salas era o circuito, né? Até porque a gente ensinava pessoas a como lidar no mercado de trabalho trabalhando no circuito, né? Porque isso é a realidade. Então a gente faz isso também. É a nossa realidade. Para você ter uma noção, a gente ensina aqui dentro de um sistema, de um roteiro, um sistema, né? Dentro do método. E dentro de uma série, e eu ter que ensinar o aluno a, olha, para tu ingressar no mercado de trabalho, caso tu encontre essa forma, de que maneira tu consegue ser o mais dentro da filosofia que a gente te ensinou, mas tu não vai perder a oportunidade do emprego, nem vai parecer que não tem formação nenhuma, porque não vai saber para onde vai isso. Infelizmente, alguns podem te contratar assim. E é interessante para a gente que, no nosso mercado, se a gente ensina numa escola, como é que eu vou deixar o pessoal despreparado? Eu não atraio. A gente faz isso também. É importante, assim, porque eu acho que 95% dos estúdios do Brasil são circuito. Sim. E a gente não... Olha, para quem tem escola, não é interessante formar pessoas que fiquem desempregadas. Porque nem todo mundo vem com dinheiro para montar o seu próprio estúdio. Eles depois têm essa possibilidade, muitos deles, né? Então, eles vão para o mercado de trabalho para trabalhar naquelas terças e quintas de algum estúdio, naquelas segundas e quartas. E eu tenho que torná-los bons nisso, né? Então, assim, a gente hoje não tem mais a sala de circuito e eu faço uma explanação a respeito do circuito. A gente tem uma sala que a gente simula o circuito porque ela tem todos os equipamentos, mas é a sala de MET. E aí, o que eu faço? Eu dou uma explicação de como chegou nisso. E aí tu concorda comigo ou não, tá? O grande estúdio de Joseph Pilates, de forma muito resumidinha, o grande estúdio dele era um grande salão com vários equipamentos, mas ele atendia no grupo somente quando ele estava nas aulas do Jacob Spillo, com os dançarinos e tal. Lá dentro, ele atendia naquele individual ou o autotreino. Tá aqui o quadro com a sequência e tu vem pra cá pro Reformer. A G já ganhou uma experiência comigo, com a Clara Pilates, e depois ela vem fazer aqui o seu autotreino. Beleza, paga uma taxinha, né, pra academia, pro ginásio do Pilates, paga uma taxinha por dia que viesse e aí vem fazer sua prática. Ótimo. Começaram, né, os seus discípulos a introduzirem formatações diferentes, Ron Fletcher, Carola Trier, Eve Gentry, Cathy Grant e tal, e aí começou a introduzir tudo isso que a gente já sabe e veio para onde a gente chegou. Como que na minha questão, na minha visão, chegou o circuito? O circuito era como se fosse, tente imaginar, os primeiros fabricantes de equipamentos do método. O que é mais fácil? Vender uma estrutura inteira, como um ginásio, para empreendedores montarem um espaço em 200 metros quadrados, ou vender um pacotinho de um mini estúdio basicão para que vários empreendedores pudessem montar em 30, 40, 50 metros quadrados, né? Então, como foi uma acessibilidade muito fácil vender um pacotinho, porque imagina as grandes empresas aqui do Brasil, por exemplo, vendessem sem ter planejamento de quando a gente fosse comprar quantos reformers, quantos barris, quantos Cadillacs ela ia querer. Tudo, né? E eu também não. Então, para quem tem planejamento de fábrica, é interessante vender pacotinhos, porque aí você sabe quantos pacotinhos você vendeu até o final do ano. Eu lembro que quando eu fui comprar... existe, acho que tá no YouTube, eu já ouvi isso da Alice, que foi uma das primeiras fabricantes de máquina, e ela explica exatamente que eles acharam uma forma de trabalhar bem brasileira, onde possibilitava essa expansão da técnica e, ao mesmo tempo, você dá a experiência das pessoas experimentarem todas as máquinas. Então, é muito nacional, né, isso, essa forma de trabalhar assim. Você, como a gente estudou lá na Argentina, você sabe, você chega na Argentina, as salas são de reformer. Tudo reformer. Ninguém conhece os outros equipamentos quase.
Exatamente. Então, foi a maneira brasileira, que até para o estrangeiro é super estranha, assim. Ele olha e ele não entende direito como é que a gente faz isso. Mas também, como temos muitas qualidades, né? A gente desenvolveu essa forma de lógico. trabalhar. Só para encerrar, super legal que eu queria contar para você. Agora a gente voltou a trabalhar muito com pilates de solo, muito. De janeiro para cá a gente está tendo a oportunidade, o SESC nos contratou. Mulher, a gente está dando uns aulões. Eu vejo 80, os aulões, é muita gente. 100 pessoas. É lindo. E tá sendo, tipo, isso foi uma injeção, assim, de ânimo que entrou na gente, porque a gente sai num estado de êxtase dessas aulas. Tá sendo tão legal. Dá até vontade de voltar a trabalhar lá que nem no meu passado, que eu trabalhava em academia. Sabe, da aula de academia? Porque lá você pega as pessoas dispostas a se movimentar e vai todo mundo junto e o negócio acontece. Então agora a gente tá numa fase muito legal da empresa, assim, também, que é toda semana a gente trabalhar com grupões, assim. O projeto está começando numa unidade, por exemplo, começa com 30 pessoas, na semana seguinte já tem 50, depois tem 80, Nossa. E daí começa as senhas. Tá sendo demais, assim. Tu nunca fez uma live disso? Vocês deviam fazer um dia uma transmissão ao vivo, ou filmar pequenos trechos. Eu acho que eu já vi fotos. Não sei se eu já vi vídeos. Eu tenho postado no meu Instagram, quem quiser ver mais coisas, de vez em quando eu tô colocando gravando algumas coisas. Mas a gente tá caminhando pra que é muito enérgico. Sim, eu entendo. A vergonha, né? Todas essas coisas, assim, todo mundo vai me entender ali, assim, que você sabe que você tem que entrar pra internet, mas você não sabe como, daí você fica se julgando, e daí você fala, eu comecei 2 anos atrás, tu sabe porque tu me acompanhou nisso. 2 anos atrás, quando eu olho meus vídeos, eu faço, meu Deus, que pijama é esse que eu tô vestida, com os cabelos assanhados, falando pro nada, com vergonha de olhar pro buraco. E tá lá no canal do YouTube, né? E tem um pacote lá de, sei lá, e mais não de 100 vídeos. Vai fazer, não vou apagar. Daqui a anos a gente olhar esses vídeos e faz parte. Com certeza, né? A gente tem que ter faz parte do nosso passado. Todo mundo que tá aqui trabalha tanto, gente. Então, não tenham vergonha, assim, sabe? É uma evolução constante, dia após dia, a gente se tornando cada vez melhor. Talvez a Jerusa que você conheceu, não sei quantos anos atrás que a gente se conheceu num evento, lembra na Irsa? É uma Jerusa totalmente diferente da Jerusa que está agora, muito mais segura, muito mais experiente, e assim a gente vai evoluindo. É verdade. Eu sou muito orgulhosa da tua trajetória, de verdade. Tudo que vocês fazem diariamente, a gente consegue acompanhar minimamente, né? Porque eu também tenho o meu ritmo, né? Então, a gente abre ali no Instagram, é um flow de informação, né? Então, você tem que filtrar muito bem o que é que você quer ver, o que é que você não quer ver, para não ver nada desnecessário. E uma das coisas que eu sempre gosto de ver são as coisas de vocês, né? Me inspira e me motiva também. É maravilhoso. E aqui também a gente tem um time interno muito massa e parceiro, gente. Aqui passou um monte de gente que trabalha com a gente. A Adriana vai estar sábado lá no estúdio, Gláucia tá lá. É tanta gente boa, assim, é um caminho de tantas preciosidades, joias que estão no nosso caminho ali. Aqui eu vi na live, tem a Sandra que trabalha com a gente, tem o Pilates na escola. Eu não posso nem falar muito que eu vou começar a esquecer, assim, tem tanta gente. Lógico. Mas são muitos talentos, são pessoas demais, assim, então por isso que o negócio acontece. Exatamente. É exatamente o que está acontecendo aqui no Chá com Joe. Parceria, amizade, luz, energia focada num lugar só. É a gente querer compartilhar um pouquinho dessas histórias que são motivadoras, que são inspiradoras, para cada um ir lá criando uma ideia, não desistir, pensar, poxa, pode ser assim, né? Pode ser assado. Hoje eu vou te contar, porque a gente tem 6 minutos. Então eu vou te contar, tu acredita? Então eu vou contar só um negocinho que aconteceu hoje. A gente tem uma assinatura antiga de uma revista aqui, Revista Pilates, né? Que fica na recepção. Ela já tá até meio amarelinha de tão antiga. Mas aí tá lá um pacote inteiro, assim. E aí hoje, uma das pessoas que fazem a nossa formação e que estão acompanhando sempre, que tá acompanhando sempre o Chá com Joe, pegou essa revista e aí fez assim... Foi ela que falou, meu Deus. Enfim, e aí ela pegou e fez, meu Deus, Vanessa, eu abri essa revista, absolutamente todo mundo que está nessa revista eu conheço hoje, por conta da live do Chá com Joe. Aí tava um texto com o teu nome e o da Vivi,
tinha o Rodrigo Nonon em outra notícia, tinha a Maria Melitão toda bonitinha fazendo lá uns exercícios. Eu fiz, caramba, que coisa linda, sabe? Eu fiz muito massa isso, sabe? Então, assim, eu sou muito grata por ter esse projeto dando certo e fazendo essa troca, tá me dando um gás muito grande. Então, assim, eu vou encerrar minha fala no sentido de agradecimento mesmo. Eu aprendi muito contigo, relembrei PLP, relembrei muita coisa, relembrei de onde vem minha origem dos grupos e da importância de equipe, porque eu também não estaria aqui se não tivesse todo mundo que está agora, dando aula, cuidando da recepção, cuidando da parte financeira junto comigo. Então, assim, desculpa aí, agora vai sair o palavrão, uma puta equipe que faz o negócio acontecer, né? Porque senão eu não faço sozinha, nunca ia poder ter tempo de estar aqui no celular conversando e batendo papo. Se quisesse fazer sozinha, dá, mas você tem que trabalhar com um grupo menor, né? Você vai atender 30, 40 alunos, lógico, trabalhar muitas horas por dia. Aí isso possibilita que a gente comece a tomar mais corpo, assim, né? E possa desenvolver e prosperar todo mundo junto. Por isso, obrigada, viu, Gê? Obrigada por tudo, por quem tu és, por tudo que tu faz, viu? Sou muito, muito, muito agradecida. Compartilha mais tuas coisas com as pessoas. Eu amo ver teus vídeos. Agora que a Vivi se tornou craque, especializada, bota ela pra colocar a voz também na câmera. Ela fala super bem, né? Não sei por que ela coisa mais linda. Tá assim, se escondendo atrás. Ela se comunica com... Nasceu pra isso. Eu vou chamá-la. Online que ela grava, assim como ela Olha pra essa. Eu vou chamá-la pra fazer a gente vai inaugurar, eu ainda não anunciei, mas a gente vai inaugurar o tal do vinho com Joe, mas não vai ter nome vinho com Joe, não. Mas eu vou tomar o vinho segunda-feira com a Gláucia. Perfeito. De noite. Aí depois disso, acabou-se. Vanessa não tem mais vida. Vanessa vai conversar de dia, Vanessa vai conversar de noite, acabou. Mas você faz uma de ressaca, assim, eu acho que vai ter que ser Você já é madrugadora, que nem eu, você tá ali, eu sempre vejo. 4h50, estamos lá juntos. Eu entro nas lives 5 da manhã com algumas pessoas que eu tô estudando, eu vejo lá a Vanessa também entrando, então... É isso aí. Desenvolvimento pessoal e profissional, né, Gê? Sim. E é uma grande inspiração para fazer isso aqui, uma grande inspiração. Fiz, cara, como é que a pessoa consegue fazer isso todo dia? Eu luto para fazer uma vez por mês. Aí eu fiz, não, eu vou ver, eu quero fazer, é preciso. Tava um chamado gritando dentro de mim e fiz, pronto. Massa, demais. Olha, obrigada, viu, meu amor? Em 3 minutinhos, como o Instagram acaba, aí se tu quiser dar uma fechada aí na tua palavra, um tchau pro pessoal, tu encerra nesse xizinho que aí eu fecho como hoster aqui, tá bem? Tá bom. Eu acho... Eu acho que essa frase que eu falei antes, acho que vale a pena a gente até falar um pouquinho mais sobre essa questão da felicidade, assim. Estar num lugar e trabalhar com uma coisa que você ama, assim. Parece, agora tá meio clichê, né? Porque todo mundo fala de propósito. Gente, mas isso faz uma diferença. E cada vez que você pega o livro do Joseph e lê, e eu costumo pôr essa frase dele no final dos cursos, assim, da aptidão física como um caminho para a felicidade. Essas palavras dele, professores, treinem. Professores, vão atrás da felicidade de vocês, assim. Às vezes você está trabalhando num lugar também que não tem... As pessoas que trabalham lá não tem nada a ver com você. E por uma questão, com medo dessa questão do dinheiro, que na verdade dinheiro é energia, assim, né? Você muda os ares e você começa a descobrir novos mundos, começa a descobrir novos desafios. Então eu falaria para as pessoas irem em busca realmente da felicidade delas, assim. Porque a gente tem enquanto professor de Pilates tem uma função muito importante. Muitas pessoas que a gente atende, o horário que elas passam com a gente é um dos momentos mais felizes do dia delas. Então honrem isso, assim, honrem por uma questão de energia, inclusive, esse tempo da pessoa e o que ela tá buscando com vocês, assim. Eu tô numa fase super feliz, assim, cheia de desafios. Daqui a pouco você vai ouvir falar da gente. A gente tá quando a gente encerrar, eu queria que tu continuasse com essa fala aí, grava eu não posso falar porque eu não preciso de autorização pra minha sócia, se eu posso falar ou não. Então, o Instagram não cortar a gente. Tá. Para seguir a gente, que vocês vão ficar sabendo pela TC Pilates ou pelas nossas redes sociais. Mas tem muita coisa legal por aí, porque realmente a nossa mente não para. Aquela coisa, eu vi esses dias você falando que a sua mente tá... A minha é meio assim também. Então a gente põe o negócio pra acontecer.
arregaça as mangas e faz acontecer. Um cheiro enorme no seu coração. Continua essa fala nos teus stories que vai dar certo. Tá inspirador. Tá Gratidão, bom? Gente. Obrigada pelo tempo de vocês e pela energia, tá? Beijo. Cheiro enorme, Gê. Cheiro, Amazinho. Tchau, tchau. Amanhã a gente tem mais Chá com Joe, às 2 da